Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos aqui no auditório da Banif Invest. Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu sou o responsável pela parte de opções e investimentos e está aberto o nosso chat. Quem quiser pode deixar sua pergunta, pode fazer um comentário, tirar qualquer tipo de dúvida. O assunto é aberto, podem falar sobre qualquer assunto que disser respeito ao investimento ou trade, que a gente tenta dar uma força, tenta ajudar, tenta pelo menos discutir o assunto. É muito legal gente nova e muito legal questões, perguntas novas que façam a gente se perguntar, se questionar e estudar e aprender e se desenvolver. Hoje a gente preparou uma aula sobre trava de baixa, isso porque na segunda-feira nós fizemos uma votação e elegemos aí 4 votos na trava de baixa e 3 votos no balanceamento. Então a gente vai fazer novamente uma eleição no final do dia e no final do nosso chat vamos definir qual é o assunto que a gente vai tratar na semana que vem. Além disso, antes da gente começar a falar sobre as estratégias de lançamento de trava de baixa, vamos falar um pouquinho do mercado, como está. Vamos falar um pouquinho também sobre volatilidade e vamos falar como está o nosso plano, como é que está aquele nosso sistema de lançamento coberto, vendendo uma opção fora do dinheiro e comprando imediatamente depois, a segunda fora do dinheiro, fazendo uma trava de baixa no lugar de um lançamento coberto tradicional, como uma alternativa para quem tem as ações e não quer ser exercido. Então, a gente montou um plano. No nosso plano a gente descreveu o passo a passo de como é a nossa estratégia. Montamos uma planilha, fizemos a estratégia que já está rodando há mais ou menos uns 15 dias úteis, 20 dias úteis, e já fizemos até uma rolagem, um stop necessário, porque houve uma queda no preço das ações da Vale e a gente acabou, das ações da Petro, e a gente acabou fazendo uma rolagem. Gente, volatilidade, o mercado está um pouco mais nervoso. Márcio, por favor, poste aí as volatilidades aí do nosso sistema que calcula as volatilidades históricas. Enquanto isso, o comentário é que o mercado tem oscilado muito e passado do ponto positivo para o ponto negativo algumas vezes, mas não tem saído muito do lugar. A gente anda nessa faixa aí de 53 a 55 mil pontos já faz algumas semanas, e mais particularmente na última semana e meia o mercado se acumulando, o que faz com que a gente imagine a proximidade de um movimento mais significativo, e esse movimento pode ser de alta ou de baixa, como a gente conhece aí na teoria da análise técnica. Se vocês olharem o gráfico do Ibovespa, então a gente tem uma acumulação aí na faixa dos 53, vai dos 52.800 até mais ou menos os 54.900, sendo que os fechamentos têm se dado muito próximo de 53,5 mais ou menos, o preço de fechamento do mercado aí nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, né? Vamos até colocar a minha tela aí para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Estou olhando no gráfico aqui do Shark, o Ibovespa fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pregões, fechando mais ou menos no mesmo nível, praticamente aí no mesmo nível, o que fez com que a volatilidade desse uma caída muito significativa, né? Vocês podem ver que a volatilidade implícita da BVMF na faixa dos 46%. Vamos ver como anda se comportando a BVMF3. Vamos lá. Legal. Vejam que ela é mais volátil, não poderia deixar de ser, e vem caindo aí
dos 9,40 por aí, que era a faixa que ela estava alguns dias atrás, para a faixa de 8,80, 8,70. A volatilidade dela está em 46,85, a histórica, que ela é calculada estatisticamente, e a volatilidade implícita dela está na faixa de, aqui ó, BVMF3J, que é a mais curta, faltam 11 dias úteis, com uma volatilidade na faixa dos 50%. Então a volatilidade implícita das opções, né, da ação BVMF, calculada através do cálculo do preço justo das opções BVMF, indicando uma volatilidade implícita mais alta do que a volatilidade histórica do papel. Isso porque o papel anda tendo um comportamento próprio, diferente do comportamento tradicional, do comportamento do mercado, que está um pouco mais calmo. Então a BVMF anda com uma volatilidade em alta, ao invés de uma volatilidade em baixa. A volatilidade histórica da OGX na faixa dos 54%, andou caindo. Ela esteve trabalhando com volatilidades bem mais altas do que essa, e se a gente olhar o gráfico dela, a gente pode perceber que perto, né, desse grande candle aqui, dessas variações todas enormes aqui atrás e toda essa queda aqui no mês de agosto, até que nos últimos 5 pregões o ativo está realmente mais calmo, né, sofrendo variações menores, e é por isso que vamos ver como é que está a sua volatilidade implícita, mas a gente acredita que a volatilidade implícita possa até estar mais baixa do que a histórica, que também andou caindo, estava acima dos 54% que está hoje. OGXPJ, volatilidade implícita das opções no dinheiro, né? Então aqui 12, na faixa dos 42%, as mais fora do dinheiro na faixa dos 40% e a de 11 na faixa dos 54%, mas acho que a gente pode tirar como uma média aí uns 43%, 44%, mostrando que a volatilidade implícita do papel calculado pelo preço justo das opções, que é esse aqui, a gente faz um cálculo inverso. Podem ver que tem existe uma função dentro do Excel para essa planilha de opções que a gente disponibiliza, uma função chamada volatilidade implícita, exatamente uma função que se chama volatilidade implícita, e é assim mais ou menos que anda a volatilidade implícita da OGX, bastante abaixo de 50%, então bem mais baixo do que a volatilidade histórica. Uma pergunta que a gente poderia levantar é: quando que a volatilidade implícita se torna mais alta do que a histórica? Existe algum período em que a volatilidade implícita se torna menor do que a histórica, ou maior do que a histórica, ou é comum que a volatilidade implícita seja menor? Não, de fato, às vezes a volatilidade implícita do ativo objeto, calculado pelas suas opções, ultrapassa e fica maior do que a volatilidade histórica. Normalmente, quando a volatilidade está baixa, veio caindo, muitos candles com pouca variação, o mercado de lado, a volatilidade convergindo e caindo bastante, e aí de uma hora para outra você tem um único pregão em que há uma grande variação, principalmente se for uma variação significativa na queda. Então, mercados em queda e candles significativos fazem com que a volatilidade implícita suba, e suba mais rápido, né, bem mais rápido do que a volatilidade histórica, e aí você tem um evento em que a volatilidade implícita se torna mais alta do que a histórica, diferente do momento atual em que a volatilidade vem caindo e a volatilidade implícita está mais baixa do que a histórica, porque a volatilidade implícita ela é mais sensível e ela se antecipa
ao movimento da volatilidade histórica, porque a volatilidade histórica nada mais é do que um cálculo feito estatisticamente usando uma série histórica relativamente longa, então um pouco menos sensível, mesmo que seja o cálculo de uma volatilidade histórica exponencial e com uma janela de variação menor do que 20 pregões, 22 pregões, alguma coisa assim. Aí a volatilidade histórica está mais sensível. De qualquer maneira, a volatilidade... Um minutinho só, gente. Vamos ver agora como está a volatilidade histórica da Petro. Da Petro, segundo postou aqui o Márcio, na faixa dos 33,8, a volatilidade histórica da Petro. A volatilidade implícita está na faixa dos... Vamos ver primeiro a mais curta, depois uma um pouquinho mais longa, para a gente ver as diferenças. Muito bem, volatilidade na faixa dos 30%, né? Tirando as muito dentro ou muito fora do dinheiro, a J18 já com os 39% de volatilidade, e a J23 já na faixa dos 40%, o resto uma volatilidade indo aí entre 30% e 33%, 34%, o que dá uma volatilidade implícita das opções Petro-J na faixa de uns 32% ao ano. Já numa mais longa, que é a Petro-K, já na mais longa, que é da Petro-K, a volatilidade histórica, implícita, perdão, na faixa dos também 30%, próximo a 30%. 31% mais ou menos fora do dinheiro, 31, 32, 33. O Smile, quando a volatilidade é calculada por uma opção mais longa, de preço de strike, de vencimento mais longo, ela é mais flat, ela não é uma curva tão acentuada, as pontas não são tão grandes, não é um sorriso tão angular, ele é uma linha um pouco mais reta, com um pouco menos de angulação. Nós vamos ver alguma coisa parecida provavelmente na Petro L, se não houve muita distorção, por conta de fechamento, é a mesma coisa, olha lá. Uma volatilidade implícita mais baixa, é comum também as mais longas terem volatilidades implícitas mais baixas, e uma curvatura do Smile menor, olha lá. Bem dentro do dinheiro 31, bem fora do dinheiro 29, e no miolo aqui entre 28 e 29. É muito importante ter essa sensibilidade, essa percepção de que opções mais curtas são mais sensíveis à volatilidade, principalmente aquelas muito dentro e muito fora do dinheiro, que tem volatilidades implícitas extremamente altas, né? E aquela no dinheiro que tem um gama muito alto, um gama muito grande. O maior gama, né, a maior aceleração do delta, o maior VE por dia, né, também, então o maior θ é sempre das opções mais curtas e mais no dinheiro. Para vocês terem uma ideia, para a gente confirmar essa percepção, deem uma olhada na Petro J, uma opção no dinheiro, por exemplo, a Petro J19 ou a Petro J20, qualquer uma das duas, então estão com gama na faixa aí dos 30%, a 30 centavos de gama, fazendo então com que o delta da 19 ou o delta da 20 subam muito rapidamente, uns 30%, o delta subiria se o mercado subisse R$1, ou cairia uns 30% se o delta, se o papel, né, se o ativo objeto, a Petrobras, caísse R$1. É isso que indica o gama. E o θ também muito alto, né, muito negativo, é na faixa dos 3 centavos, até que nem é um θ tão alto assim, mas se vocês derem uma olhada na K e na L, faz sentido que pelo menos o gama seja muito menos negativo e o próprio θ também muito menos, o gama muito menos positivo e o θ muito menos negativo. Então vamos conferir aqui, olhem lá. Opções no dinheiro, então 19, 20, por aí,
o gama na faixa dos 17 centavos, 17%, como a gente realmente tinha imaginado, e o teta também bem menos negativo, na faixa aí de 1,7, 1,8 centavos, lembrando que é a mais curta, um teta próximo de menos 3 centavos. E na Petro-L, vejam como as opções no dinheiro, né, 19, que está sem cotação aqui, não sei se por um motivo de que não teve negócio ou por conta de não estar cadastrado aqui no nosso sistema, mas olha, a 20 e a 21, né, por aí que também são opções no dinheiro, com o gama menos negativo, aí na faixa dos 14%, enquanto na K estava mais ou menos uns 17, 18 e na J já estava quase 30%, e o teta também 1,3, 1,2, 1,4 centavos negativo, enquanto no caso da K é 1,7, 1,8 e no caso da J 2,7, 2,8. Então se acostumem com essa percepção de que tanto a volatilidade implícita dos vencimentos mais longos ela é um pouco mais baixo e o sorriso do Smile é um pouco mais flat, com uma curvatura um pouco menor, fazendo com que o gama seja um gama muito mais positivo para opções mais curtas, o teta muito mais negativo para opções mais curtas, lembrando que gama e teta são uma medida do VE. Se gama e teta são uma medida do VE, eles são semelhantes, só que contrários, né? Enquanto o cara que está comprado em opção, ele se beneficia do gama, o gama está a seu favor, ele está contra o teta, porque se o mercado ficar parado, ele perde aquele valor que vai se corroendo com a passagem do tempo. Mais uma percepção importante, já que nós estamos falando nisso, é o que acontece com o Vega, o que acontece em termos de sensibilidade do preço de uma opção para uma mudança na volatilidade implícita. Perceba que, enquanto para o vencimento mais curto você tem um Vega que é 1,5 centavos, 1,6 centavos por aí da opção no dinheiro, provavelmente, se a regra estiver certa, o Vega de opções mais fora do dinheiro é mais sensível. Por quê? Porque o Vega ele impacta em todo o VE. E todo o VE é uma medida do que? É uma medida de prêmio de risco e tempo. Por isso que ele diminui e se desvaloriza com a passagem do tempo. Quanto mais tempo tiver uma opção, quer dizer, uma opção mais longa, ele tem um VE mais positivo, provavelmente. Então, olha lá que na Petro K, você tem um Vega de 2,7 centavos, então bem mais sensível às opções mais longas, à mudança na volatilidade. O que significa dizer que a Petro K, que está custando 83 centavos e tem 31,9% de volatilidade implícita, o que significa dizer que ela tem 3 centavos de Vega? Significa que, se a volatilidade implícita, que está em 32% ao ano, caísse para 31% ao ano, caísse 1%, esta opção K20, que está 83 centavos, provavelmente cairia 3 centavos. Então, só uma única queda de 1% na volatilidade implícita da K significaria uma diminuição do preço da opção em 3 centavos por conta do quê? De uma diminuição do VE. Porque se a volatilidade cai, a percepção de risco, o prêmio de risco tem que diminuir, então o prêmio da opção diminui também. Provavelmente, se a teoria estiver certa, e se não for um caso muito raríssimo, o Vega das opções L, 19, 20, 18 também tem que ser maiores tanto do que da J quanto da K. E vejam que é verdade, olha lá. L20 está com um Vega de 3,6 centavos e a L21 de 3,4 centavos. Vamos ver como é verdade que uma mudança de 1% na volatilidade teoricamente faria com que a opção caísse
esse valor. Como é que a gente faz isso? A gente pega primeiro e simula exatamente como está a Petro-L agora, que é o que? O papel está 19,38, a taxa de juros está na faixa de 12% ao ano, falta 54 dias úteis para o vencimento das opções L e a volatilidade implícita da opção L20 está na faixa dos 30,89. Vejam que tem que empatar, tem que dar o mesmo número. 1,04 é o preço que ela está e o Black-Scholes tem que dizer que ela vale também 1,04, porque a gente fez o mesmo cenário que o atual, a gente fez para o Black-Scholes embaixo. Agora, vamos diminuir em 1% a volatilidade implícita da L20, né, do papel para L20, e ver como provavelmente a L20 tem que cair próximo de 3,6 centavos. Para isso, eu vou aumentar o número de casas decimal aqui. Olha lá. Então, 1,399. Então, tem que ir para 1,003, por aí, 1,003, alguma coisa assim. Então, R$1 praticamente. Vamos lá diminuir para 29,89, o que dá um prêmio justo na Petro-L de 1,004. 1,003 alto, 1,004 a mesma coisa. Então, comprovando que a gente estava certo. O Renato está fazendo um comentário, pergunta aqui no nosso chat. Ele diz o seguinte: Roxo, você não acha que toda essa teoria já está embutida matematicamente no preço do mercado e no risco de mercado? Fica difícil tirar os proveitos desse conhecimento teórico. Renato, que bobagem você está falando, eu te conheço há anos. Esse conhecimento teórico é tudo que a gente tem. Entender como uma opção mais longa é mais sensível para a volatilidade do que a curta, e a curta é mais sensível no gama e no teta do que a longa, é fundamental. Toda a teoria da vaca, do ratio que eu opero, está baseado nessa teoria. Se eu monto um ratio longo e zero pó na curta, significa o quê? Significa que eu estou comprado em opções longas no dinheiro, vendido em opções longas fora do dinheiro em quantidade maior. E aí como é que ficam minhas gregas? Eu fico com gama negativo, mas não muito negativo. Por que não é muito negativo? Porque ela é muito longa. E vega negativo, muito negativo, porque ela é muito longa. E eu zero no pozinho curto, dando uma melhorada ainda mais no gama. No final eu fico com um gama levemente negativo e com um vega extremamente positivo, negativo também. E isso faz com que eu tenha um hedge natural entre a ponta comprada e a vendida. Por quê? Porque se o mercado subir, eu perderia no gama, mas ganharia no vega, porque quando o mercado sobe a volatilidade cai. Então a minha perda no gama, como não é uma perda muito significativa, ela é completamente superada pelo meu ganho com o vega, que é bastante negativo e faz a opção cair. Já se a volatilidade sobe, eu tomo um baita fumo, porque eu estou com vega meio negativo e não ganho tanto com o gama. Mas não tem problema, porque quando a volatilidade sobe é porque o mercado caiu. Então, Renato, eu acho que não. Eu acho que fazer simulações em planilha de Excel, fazer simulações e entender na sua cabeça como é a curva de comportamento de uma opção na sua vida, para os mais diferentes vencimentos, para os mais diferentes strikes, é tudo que a gente pode fazer. E aí a gente tem que complementar isso com a prática. Como é que a gente complementa isso com a prática? Operando. Mas na hora de montar a estratégia, a gente tem que entender por que a estratégia é boa, e para entender por que ela é boa, a gente tem que entender a teoria. Eu não estou dizendo para você que esses números vão bater na realidade. Modelos matemáticos não funcionam e não são precisos. Não há muita precisão, mas os fundamentos funcionam. Os fundamentos funcionam completamente. Que existe mais sensibilidade para vega nas longas e menos para gama e teta, é verdade, isso não tem o que discutir.
E a maioria das pessoas que está nos acompanhando não sabe isso, não conhece essa teoria. Mas legal, sua pergunta sempre é muito boa, obrigado. Gente, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o nosso plano, tá? O que a gente fez na semana passada? Na semana passada não, na segunda-feira. Na segunda-feira, como o mercado na semana passada e no final da semana anterior, no começo dessa semana e no final da semana passada, como o mercado caiu, a nossa opção que a gente estava vendido, que era a J21 e a J22, elas se desvalorizaram ao ponto da J21 chegar a 21 centavos e nós termos que recomprá-la e fazer um novo lançamento, uma nova venda. E nós vendemos qual? Nós vendemos a Petro K. A Petro K, ela foi vendida a 0,65 centavos, a Petro K21, e a Petro K22 ela foi comprada por 33 centavos. O papel, o preço de custo dele caiu para 20,29 porque nós tivemos um lucro nas opções J, o que fez com que o nosso custo já diminuísse, a gente já realizasse algum lucro. E as opções hoje estão valendo absolutamente a mesma coisa do que estavam valendo na semana passada, se eu não estou enganado. Não, estou enganado sim. A K21 não está esse preço aqui, na verdade ele está puxando aqui de uma equação errada. Espera aí que eu vou pegar a equação certa e vou jogar aqui no lugar dela. Legal, na verdade a Petro K21 que foi vendida a 65 está 20 centavos, está 42 centavos. A K22 que foi comprada a 33 centavos está custando 0,33 centavos e nós então estamos perdendo 13 centavos na opção comprada e estamos ganhando 23 centavos na opção vendida, o que nos dá um lucro adicional de mais 100, 110 reais já nessa nova opção, nessa nova par que a gente montou. Então, para não gastarmos mais tanto tempo falando da estratégia, o plano está escrito, está lá na central de planilhas ou no fórum. Márcio, onde é que está? Está no fórum ou na central de planilhas o nosso plano, por favor? E vocês baixem lá, deem uma olhada como é que está funcionando, como é que é direitinho. Gente, então aproveitar e começar o nosso bate-papo sobre trava de baixa. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho para vocês. Gente, a trava de baixa que a gente vai ensinar hoje é uma estratégia muito importante, muito significativa. Por quê? Para quem conhece pouco de operações compostas entre opções, quer dizer, não só a compra seco de uma opção, ou só o lançamento de uma opção, ou só a composição do papel com a opção, a gente pode trabalhar com duas opções. A gente pode, por exemplo, comprar uma e vender outra. A gente pode comprar uma mais cara e vender uma mais barata, que a gente chama de trava de alta. Ou a gente pode vender uma mais cara e comprar uma mais barata, que a gente chama de trava de baixa. Então acompanhem para entender que existem maneiras de se operar apenas com opções, e isso é a abertura para um novo universo de estratégias onde você compõe probabilidade, teoria, prática, trade. É muito interessante a entender e aprender e ter a prática das travas. Pode ser trava de alta, de baixa, e daí para frente tem mais 1 milhão de tipos de trava. Tem um livro sobre opções de um professor, Luiz Maurício, que é meu amigo inclusive, eu tenho o livro dele, que tem mais de 170 técnicas, 170 tipos de estratégias diferentes para se fazer com opções, para vocês verem como isso é um universo que não tem fim. E cada um desses 170 tipos de estratégia pode ter milhares de tipos de variações, se você mudar quantidades, preços, strikes e vencimentos. Então a gente pode fazer o que a gente quiser com opções. Uma coisa muito importante,
Quem não é iniciante, quem já está no mercado há um certo tempo, entende de trava de baixa, talvez seja o momento de tirar algumas dúvidas, de sugerir alguma estratégia complementar, de sugerir algum tipo de técnica que a gente não conhece. Então não é uma palestra apenas para os iniciantes, mas também para o pessoal que já conhece a trava de baixa, já conhece a teoria, mas vai rever, né? Então aproveitar que vai rever para fazer a estratégia. O Ulisses está falando que está picotando muito, então já estou mudando aqui para a nossa tela de trava de baixa. Aqui é a nossa tela, provavelmente vai parar de picotar. O Eran está dizendo o seguinte: Roxo, os custos de corretagem I e R afetam muito o resultado e devem ser considerados? O Eran, depende, tá? Se você está fazendo operações com volumes muito grandes, quantidades muito grandes pelo home broker, provavelmente os custos operacionais serão pequenos. Se você está operando opções de centavos, usando mesa, usando um robô, provavelmente também você não vai ter problema nenhum. O grande problema será se você estiver operando quantidades pequenas, e aí você vai ter problema realmente com custos operacionais. IR significa lucro. Então pagar muito IR sempre é uma coisa boa. No dia que o imposto de renda for um problema grave para você, aproveita e me chama para andar no seu barco, porque significa que você está muito bem. Brincadeiras à parte, vamos começar aí o nosso bate-papo, mas é isso. O mais importante é que você tem que levar em consideração sempre os custos operacionais, e tanto nas suas simulações, quanto no Paper Trade, quanto nas suas estratégias. Desculpa, eu estou com o nariz entupido, estou falando meio afônico. Quanto nas suas estratégias, é fundamental acompanhar custos operacionais, ter controle de tudo isso, para não perder a estratégia e para não fazer o que muita gente acaba fazendo, que tá achando que está ganhando dinheiro e na verdade está perdendo, porque não fez a conta certa. Custos operacionais muitas vezes acabam estragando completamente o resultado. Um exemplo disso é estratégia de borboleta, por exemplo. Como na estratégia de borboleta você precisa fazer pelo menos 4 a 5 negócios para entrar, de 3 a 4 negócios para entrar e também para sair, como você pode chegar a fazer 8 operações apenas para operacionalizar a estratégia, se você fizer com uma quantidade muito pequena e pelo home broker, você vai acabar gastando um dinheiro muito grande para fazer a estratégia, e aí para que você tenha lucro nessa estratégia você tem que acertar na veia, porque o teu custo para a borboleta vai acabar ficando muito alto. Mas vamos lá falar um pouco da trava de baixa. O que é a trava de baixa, gente? Trava de baixa é como se você fizesse um lançamento, uma venda de opções. Só que, como você está esperando que o mercado caia, ou pelo menos que o mercado não suba, você não vai comprar o papel para ter o papel como garantia do seu lançamento. Você vai fazer como se fosse uma venda descoberta, então ficar vendido na opção. Porém, para não correr riscos assimétricos infinitos, quer dizer, para não ficar com um risco muito grande do mercado subir e você perder muitas vezes aquilo que você poderia ganhar, causando às vezes até uma tragédia, você vai pegar a opção de cima, ou duas para cima, mas no exemplo que a gente vai dar é a opção imediatamente de cima, a mais barata e mais fora do dinheiro, e vai comprar. Então no final você faz uma venda de uma opção mais cara e faz a compra de uma opção mais barata. Sendo que, eu vou mostrar o exemplo para vocês, mas a ordem da operação é sempre: primeiro comprar a opção mais barata, colocar essa opção mais barata como garantia no boleto da trava, para poder então lançar a sua opção coberta
e fazer a trava. No caso, você está fazendo um lançamento coberto, mas não coberto pelo papel, coberto por uma opção e uma opção mais barata, fazendo com que, se o mercado subir, você pode perder mais dinheiro do que aquilo que você colocou no bolso, pode perder grana. Mas toda estratégia de bolsa pode perder dinheiro, não tem muito o que fugir. Muito bem, vamos lá. Exemplo, Vale estava custando R$ 46,20, faltavam 22 dias úteis para o vencimento, a volatilidade anualizada do papel estava na faixa dos 30% ao ano, então muito parecido com o mercado hoje, e a taxa de juros livre de risco estava na faixa de 12%. E esse exemplo é um exemplo de 2007, para vocês verem como o mercado é cíclico e extremamente repetitivo. Normalmente ele é cíclico e repetitivo, mas ele acaba sempre ficando mais alto, custando mais caro. Mas nesse caso não, a gente está num período particular do mercado, em que o mercado está andando de lado e caindo, né? Mas assim, uma característica do mercado é que os ciclos são ciclos, mas com um viés, né, com uma curvatura ascendente, uma curvatura de alta. Muito bem, as séries em aberto para as opções de Vale eram as seguintes: a Vale I38 estava custando 8,59, a Vale I40 estava custando 6,66, a Vale I42 4,84, a Vale I44 estava custando 3,24, a Vale I48 estava custando 1,08, a Vale I50 0,53 e a Vale I52 23 centavos. Destino dizia o seguinte: Roxo, como sugestão de um tema, num outro dia você poderia falar sobre trava de alta ou de baixa com opções de venda, put. Márcio, anota aí pra gente fazer isso, e aí vamos pegar uns exemplos aí, ver como é que está o mercado de put, vamos dar uma estudada e aí fazer uma apresentação. Me lembra, por favor, manda um e-mail para mim e pro Ronin, pra gente preparar esse material. O Ronin vai me ajudar nisso agora, senão eu não vou conseguir dar conta desse monte de coisa. Uli está dizendo que melhorou depois que a gente, o Ulisses está dizendo que melhorou depois que a gente colocou o slide. Ótimo, vou tentar deixar sempre o slide. E o Renato está dizendo assim: Roxo, você não vai falar hoje do plano de lançamento coberto com trava de baixo? Renato, eu falei aí uns 10, 15 minutinhos, mostramos lá como é que estava a estratégia, como é que estava a rolagem. Dá uma olhada depois no vídeo, que talvez você tenha perdido essa parte. Tem uns 5 ou 10 minutinhos sobre o assunto. Como foi a votação da trava de baixa, vamos falar sobre trava de baixa hoje. Baby ou Babi, não sei exatamente como é que acentua aí o apelido, está dizendo assim: Roxo, na trava de baixo, como podemos fazer uma proteção de lucro? Se explica um pouco melhor o que você está querendo dizer, Babi ou Baby, sobre proteção de lucro. Está dizendo assim: eu montei a trava de baixo, ela andou para o meu lado e eu quero proteger uma parte do lucro, é isso? Se for, dá um ok, porque aí eu já entendi mais ou menos como é que é. E a sugestão vai ser uma sugestão de múltiplos lotes, é mais ou menos isso. Mas deixa aí que a gente vai mostrar a estratégia e depois a gente fala disso. Gente, primeiro exemplo que a gente tem, que a gente vai dar, é um par fora do dinheiro. Então, exemplo 1, par fora do dinheiro. O que significa par fora do dinheiro? Significa que tanto a opção cara, a mais cara, a I48, que é a que você vai vender e para isso vai receber, quanto a I50, que você vai comprar, ambas estão fora do dinheiro. Um par de trava de baixo fora do dinheiro é aquele que, se tudo der certo, se o mercado ficar como está, a trava inteira vira pó, tanto a ponta comprada quanto a vendida, as duas viram pó, as duas opções perdem valor, elas deixam de ter valor no vencimento, e você se beneficia, você coloca no bolso, você ganha, você tem como lucro o valor que você recebeu para fazer a trava. Então, nesse exemplo, a Vale 48 custando 1,08, você recebe isso,
para comprar vale 50, você gasta 53 centavos. Significa que você vai ter um crédito na sua trava, um crédito de 55 centavos. Se o papel permanecer acima de 48, o que acontece? Se o papel permanecer acima de 48, tanto aí 48 vira pó, porque não vai dar exercício, ninguém vai comprar um papel por 48, sendo que ele pode comprar mais barato, quanto obviamente aí 50 também vira pó, significa que os 55 centavos que você teve de crédito para montar a sua trava vão para o seu bolso, são seus, e você ganha esse diferencial, você ganha esse dinheiro. Vamos avaliar um pouco mais a operação. Então, se o papel está 46,20 e ele aguenta com o lucro total até 48, então se o mercado cair não tem problema, é ótimo, pode cair muito ou pouco, não tem problema. Mesmo que o mercado ande de lado, mesmo que ele suba um pouquinho, ficando abaixo dos 48, a gente vai ganhar 55 centavos contra um débito de 1,45, que é o máximo que eu poderia perder, que eu perderia. Se o mercado fosse acima de 50 reais, eu perderia 1,45, o que me dá um retorno de 37,9%. Todo mundo consegue entender que se o papel ficar acima de 50 reais no vencimento, significa o quê? Significa que eu vou ser exercido na 48, vou ter que entregar o papel por 48, vou exercer a minha ponta, a minha parte, em 50 reais, vou comprar o papel por 50 reais, o que faz com que eu tenha um débito de 48, tenho que entregar o papel por 48, então eu tenho que entregar por 48, eu compro o papel por 50, o que dá uma diferença de R$2. Essa diferença de R$2 é o que eu tenho então que desembolsar no dia do vencimento, se o papel estiver acima de 50 reais. Se eu estou colocando 55 centavos no bolso para fazer a trava, significa que eu posso perder a diferença de 55 centavos para R$2, que é um prejuízo máximo de 1,45. É assim que funciona. O ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É sempre o ponto no dia do vencimento que faz com que, se o mercado estiver acima dele, eu tenha prejuízo, ou qualquer centavo que o mercado estiver abaixo daquele preço, eu tenha lucro. Como eu tenho o preço de exercício da opção vendida em 48, e qualquer valor acima de 48 eu vou ser exercido, e como eu coloquei 55 centavos no bolso, o cálculo do ponto de equilíbrio é sempre igual. Você pega o preço de exercício da opção vendida, soma o valor que você recebeu, que são 55 centavos, 48 mais 55 centavos. O ponto de equilíbrio é sempre o mesmo tipo de cálculo. Então, Babi ou Baby está dizendo o seguinte. Então, por exemplo, ela vale hoje R$1.200. Se ela chegar a valer R$600 e depois voltar de novo, eu acabo perdendo o que ganhei. Eu vou chamar de Babi. Babi, o seguinte. A única maneira de você conseguir proteger um pedaço do lucro que você já está tendo no meio da estratégia é sair total ou parcialmente da estratégia. Então, a sugestão que eu faço, que é o hedge da alegria, que é o conceito que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, é você fazer pelo menos uma saída parcial. Então, se chegar em R$600, eu te aconselho a sair de pelo menos metade da estratégia. Então você vende metade da sua trava de baixa, desmonta metade da sua trava de baixa, e aí você consegue garantir um lucro legal, mesmo que o mercado volte a subir, ou pelo menos garante que se ele voltar pro 0 a 0, você está com um lucro acumulado. Provavelmente nessa estratégia então você já não perderia mais dinheiro, a não ser que o mercado vá acima de 1,80, 1,90, se as contas não estão me falhando aqui na hora. Depois das 6 horas a gente acaba sempre ficando com a cabeça meio bagunçada. Gente,
Como é que é a avaliação de risco-retorno da estratégia? A avaliação ela é a seguinte: a probabilidade de ganho ela é alta, ela é positiva. Por quê? Porque o mercado, para que você perca dinheiro, tem que ir de 46,20 para qualquer preço acima de 48,50. Então ele tem que subir no mínimo R$2 e pouco, o que daria uns 5% mais ou menos de alta, e não é toda hora que o mercado sobe 5%. Então por isso que você está a favor das chances. Se o mercado ficar como está, você ganha dinheiro, principalmente em períodos em que o mercado está de lado ou de queda, como é o período atual. Lembrando que, se você pegar os últimos 20 anos de pregão, em média, o mercado sobe entre 7 e 8 meses por ano. Então não significa que o mercado não vai subir, significa que ele não vai subir 5 ou 6% todos os meses. É disso que nós estamos falando. Boa probabilidade de ganho, então. A assimetria de risco, que é o quê? É o quanto eu posso perder se o mercado subir e ficar acima de 50, que é 1,45. Comparado com os 55 centavos que eu posso ganhar se tudo der certo e o mercado ficar abaixo dos 48, é uma proporção de R$ 2,64 de perda máxima para R$1 de ganho máximo. Daqui para frente, passem a se acostumar. Todas as vezes que a gente tiver uma estratégia a favor da probabilidade, todas as vezes que a gente tiver uma estratégia em que, se o mercado ficar como está, você vai ter um lucro, vai ter um bom lucro, certamente você pode perder mais dinheiro do que você pode ganhar. Por quê? Porque sempre que você tem alta probabilidade de ganho, provavelmente a sua simetria de risco vai ser negativa. Por exemplo, o CDB de um banco de primeira linha. Na hora que você compra o CDB de um banco bom, de um banco de primeira linha, a probabilidade do banco quebrar, de um Bradescão, do Banco do Brasil, do Itaú quebrar é mínima, é próximo a zero. Significa o quê? Significa que você tem alta chance de ganhar aqueles 11, 12% ao ano que você pactuou lá com o banco. Porém, se o banco quebrar, muito conta as probabilidades, quer dizer, um evento altamente improvável, mas se o banco quebrar, você vai perder todo o dinheiro que você colocou, que é mais ou menos umas 10 vezes mais do que você pode ganhar. Então, aplicar num CDB de um banco de primeira linha tem uma assimetria de risco de mais ou menos 9:1, tá certo? É assim que funciona. Por que as pessoas fazem esse CDB? Porque a probabilidade é tão alta que se justifica. O inverso é jogar na Mega Sena. Você tem um ganho possível enorme, muitos milhões de reais para cada R$2 que você aposta comprando o bilhete, porém as chances de ganhar na Mega Sena são mínimas, são irrisórias, são próximo de 1 para 60 milhões. Então é 1 para 50 e tantos milhões é a chance de acertar as 6 dezenas, algo que parece tão fácil, né? Gente, um conselho que eu dou hoje e que vai ficar para o resto da vida, tanto para os experientes, né, tipo o Daniel, o Renato, a turma que está já acompanhando o nosso bate-papo faz tempo, o Márcio, eu mesmo, que sempre que eu reforço alguma coisa, que eu falo alguma coisa, eu estou reforçando isso para mim mesmo, quanto para as pessoas novas que estão começando, é o seguinte: todas as vezes que você estiver fazendo uma aposta no mercado financeiro com probabilidade acima de 50%, quer dizer, com alta probabilidade, com probabilidade favorável, significa que você tem uma assimetria negativa de risco. Essa é a relação. Então é como se você estivesse enchendo uma banheira, só que você está usando para encher uma banheira uma canequinha pequena. E aí você vai enchendo. Como é provável, você vai dar certamente várias canecadas de água dentro da sua banheira, o que vai fazer com que a sua banheira vá enchendo, se valorizando, aumentando. Porém, de vez em quando você perde, e no caso de uma aposta altamente provável, uma aposta com simetria negativa de risco, a sua perda é muito maior do que o seu ganho. Então quando você perde um balde d'água. Se você não tiver uma boa relação entre o risco de entrada e o risco de ganho, o risco de perda, você pode
passar um tempão tentando encher a banheira e ficando no mesmo nível ou até no nível abaixo. É por isso que é fundamental ter stop quando você está apostando a favor da probabilidade. O stop, ele não é opcional, ele é obrigatório. Não dá para fazer esse tipo de estratégia sem ter ou o papel, no caso da nossa trava de baixo lá que a gente está mostrando, ou pelo menos um stop. Onde é que é o stop se eu estou comprado numa trava de baixa, recebendo 55 centavos e o mercado está 46,20 e ele não pode passar de 48,55? Onde é que seria o stop? Certamente o stop tem que ser algum ponto entre os 46,20 atuais e os 48,55, que é o preço de equilíbrio da estratégia. Então, eu não vou dizer para vocês põe no 48, põe no 47,5, põe no 47. O que eu vou dizer é, se você colocar um stop muito longo, lá no 48,50 ou no 49 reais, na hora que chegar naquele preço, você vai ter um prejuízo muito grande, muito significativo. Então você vai perder um balde de água. Se você colocar o stop muito curto, muito próximo de 46,50, 47 reais, a chance de num pequeno passeio aleatório, num pequeno teste de resistência, você ser obrigado a estopar e aí ver o mercado caindo logo depois, o que dá aquela dor de corno, o que dá aquela aflição, né? O que dá aquela desespero de ter acertado o movimento, mas errado no stop, é muito grande. Então, eu acredito aí que no meio do caminho, nos 48 reais, seria um bom stop. Existem 3 maneiras de se fazer stop em trava de baixa. A primeira é essa que eu já falei, que é definir um preço para o papel, um preço para o ativo objeto. É dizer o seguinte: se o papel estiver acima de 48, eu pulo fora da estratégia. Ponto, acabou, é assim que você faz. A segunda maneira de você fazer o stop, lembrando que na hora que você for estopar, eu vou mostrar no chart para vocês daqui a pouquinho, mas na hora que vocês forem estopar, você precisa primeiro comprar aquela ponta vendida, que é mais cara. Então primeiro você compra a ponta mais cara vendida, e aí ela vai te deixar, vai deixar livre, vai deixar disponível para a venda a opção I50, que é aquela baratinha que nós compramos. Então, tanto para entrar quanto para sair de uma trava, você tem que fazer a mesma coisa. Primeiro comprar para depois fazer a venda. Então o stop seria um stop aí na faixa dos R$48 se você estivesse fazendo stop observando o preço do papel. Segundo tipo de stop é o stop no spread. O spread é o que? O spread é o tal dos 55 centavos, que é a diferença entre um 0,8 que eu recebi e os 53 centavos que eu paguei. Então fazer um stop no spread significa assim: se a diferença for por 80 centavos, se o spread for por 80 centavos, eu pulo fora porque eu não quero perder mais que 25 centavos. É uma boa maneira de fazer um stop no spread. Uma segunda maneira de fazer o stop no spread: o máximo que eu posso perder são R$400 por quilo, porque eu fiz 5 quilos e não quero perder mais do que R$2.000. Então você define que o seu stop é quando o spread chegar a 95 centavos. Chegando a 95 centavos, você sai da operação. Terceiro tipo de stop. Terceira maneira da gente stopar uma estratégia seria colocando um stop no gráfico, utilizando o conhecimento gráfico, utilizando a análise técnica para fazer o seu stop. Via de regra, utilizará esse tipo de stop o cara que também teve uma motivação gráfica para entrar. Então, se ele está montando uma trava de baixa, acreditando que o mercado vai cair ou vai ficar parado, porque o mercado testou uma resistência, fez um candle de reversão, tem tudo para começar a cair, certamente, se o mercado não começar a cair e romper para cima essa resistência, ele tem que estopar. Então, no gráfico, ele teria que colocar um stop levemente, ou logo acima do
do preço de resistência do papel. Então, tem os 3 tipos de stop, lembrando que quanto mais complexo, mais difícil for o seu stop, mais números de regras você tiver no seu sistema de stop, mais complicado, mais difícil é de stopar, primeiro, e segundo, mais complicado será seguir a regra, né? Mais difícil é ter a disciplina e seguir essa regra direitinho. Então, o que eu sugiro é que a gente tente sempre ter o stop mais simples possível. Só se justifica montar um stop mais complexo se ele for muito melhor em termos de resultado, tá certo? Vamos dar uma paradinha agora e vamos mostrar para vocês como é que a gente faz a entrada e a saída desse tipo de trava no Shark. Então, aqui está o meu Shark. Vamos tirar aqui o nosso gráfico para poder enxergar as ofertas. E vamos imaginar que aqui a gente tem a a Vale, L, vamos por a J, vamos pegar uma Vale J44, por exemplo. Quanto é que ela tá? Não. Então vamos numa J40. Vale J40. A Vale J40 está em 92. Não, vamos na J42. Vale J42. 43 centavos. Muito bem. E vamos na Vale J44. Vale J44. 17 centavos. Então, digamos que eu estou com vontade de fazer essa trava. Não estou dizendo que ela é boa. Estou achando até ela é muito barata. Mas vamos pegar 40 com 42 para não dar confusão. Vai. Vale J40 e Vale J42. Estou achando muito. Mas vamos fazer essa trava aqui então. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que comprar. Então eu aperto F5, que vem o boleto de compra. Então, qual é o ativo que eu vou comprar? Eu vou comprar Vale J42. Qual a quantidade? 1000. Então, 100, já tinha um 0 lá, já deu 1000. Qual o preço? Para você comprar essa opção que está entre 43 e 44, você até poderia tentar trabalhar a oferta. Mas como é compradora 43, vendedora 44, se eu fosse você, já tomaria mercado a 0,44. Então, coloca para o dia, dá um enviar e o seu negócio vai ser feito. Se você quiser de maneira mais automática fazer a sua compra, você poderia fazer o seguinte: clica aqui no preço de venda do vendedor e já aparece ativo Vale J42, quantidade 500, preço 44. Aí você pega a quantidade e muda para 1000. 1000 opções a 0,44 manda executar e está feita a sua compra. Comprou a opção, o que você precisa fazer? Uma trava, você precisa vender a outra opção. Então você aperta em trava, que é o F8, então, ou dá um F8 ou aperta na trava, e aí primeira pergunta que a boletinha te faz é: qual é a garantia? Garantia. Então você vai escrever garantia Vale J42, que foi que você comprou, que vai te deixar como garantia. E a opção que você vai vender é a Vale J40. A quantidade 1000, mesma quantidade, e o preço 1,92. Vejam que o comprador é 1,92 e o vendedor é 1,95. Roxo, o que você acha de eu tentar colocar uma oferta vendendo a 1,94, por exemplo, na tentativa de trabalhar um pouco essa oferta? Eu sou contra, sou totalmente contra. Por quê? Porque corre o risco de você pendurar uma oferta aqui a 1,94 e o mercado afundar. Aí alguém bate a 90, depois bate a 85, depois bate a 1,70, você começa a pedalar e tenta ir atrás da oferta, põe uma oferta a 1,85, a 1,80, a 1,75, na hora que você vai ver, você está batendo a sua opção a 1,50. E aí, ao invés de receber 1,40, 1,50, que é o valor justo, é o valor atual dessa trava,
você vai receber R$1. Aí você já parte de um prejuízo muito grande, de 30, 40 centavos, que foi o que você perdeu pedalando. Então, eu sei que na maioria das vezes você é capaz de colocar uma venda a R$1,94 e conseguir vender um pouquinho melhor, melhorando em 1 ou 2 centavos o seu spread. Mas lembre-se que a cada 10 vezes que você fizer isso, pelo menos uma vez o mercado vai afundar. E aí os 2 centavos que você for ganhando, 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos, você vai perder tudo de uma vez só, né? Voltando à nossa querida metáfora aí da banheira e da caneca. Então é importante, a primeira ponta, que é a ponta que você vai comprar, pode até tentar trabalhar a oferta. A segunda ponta, que é que você vai vender, é fundamental que você faça a mercado. Legal, fez a trava, o mercado subiu e a trava estava, o mercado caiu bastante, a trava está valendo R$1. Então eu quero sair fora dessa trava. Como é que eu faço? Primeiro você vai comprar a Vale J40. Por que você tem que comprar que está vendida? Para liberar, para deixar disponível a garantia, que é da J42. Então primeiro você clica aqui, ó, na oferta de venda, já aparece. Vou comprar a Vale J40, 1000 opções, a R$1,95 que é o vendedor, manda enviar, está comprado. Para você terminar de realizar o seu lucro, você tem que fazer o quê? Você tem que vender essa opção. Como é que você faz para vender essa opção? Coloca uma venda normal, F9. Você vai lá, pode até clicar aqui, ó, que já aparece. Toma cuidado para não clicar na quantidade, tem que clicar só no preço. Porque tem uma venda aí de 540 e tantos mil. Então você vai lá, coloca só 1000 e manda enviar. Lógico que se você tentasse fazer a venda dos 500 e tantos mil, o sistema ia te travar, não ia deixar. Mas tem que tomar bastante cuidado com esses spreads, com essas quantidades, porque erro operacional é algo que dói muito, que dá muito prejuízo e que é comum. Acho que a maioria das pessoas que tem pelo menos 6 meses de experiência em home broker já realizou um erro operacional e já viu como uma coisa é complicada. Muito bem, vamos voltar para a teoria. Vamos voltar para a teoria da nossa trava de baixa. Fizemos o primeiro par, vamos dar o segundo exemplo. Antes disso, quais então seriam os cenários gráficos ideais para esse tipo de estratégia de trava de baixa fora do dinheiro? Aquela que é a favor da probabilidade. O mercado testou uma resistência, é o mais seguro, você faz o seu lançamento. Ou então, se o mercado está com aquela carona de cansado, fazendo queda de reversão, está subindo há muito tempo, está lá com os indicadores todos já mostrando divergência, é também uma oportunidade de fazer a trava de baixa. Por que a trava de baixa é legal, gente? Porque ela é o único tipo de operação em que você pode operar na venda, em que você opera vendendo, sem que você tenha necessidade de colocar um stop caso o mercado corra muito contra você. Por quê? Porque mesmo que você não coloque um stop, o máximo que você perderia é 1,45. Diferente dos outros tipos de estratégia, de venda, por exemplo, venda de contrato futuro de índice, ou uma venda de ações descoberta, alugada com papel, ou pior ainda, uma venda descoberta de opções. Se o mercado começa a subir e vai contra você, o teu risco máximo é um risco infinito, diferente do caso da trava de baixa. Por mais que você passe o final de semana vendido, com a trava de baixa montada, né? Então com uma trava de baixa, se na segunda-feira sair a notícia de que a Vale descobriu uma nova jaziga de ouro, não sei aonde, lá no Pará, que vai fazer com que ela produza milhares de toneladas de ouro, e aí o valor de mercado dela dobra, ela vai para R$90, por mais que isso aconteça, o máximo que você perde é 1,45. Diferente do caso ou de vender o papel descoberto alugado, ou pior ainda, de vender opções descobertas. No caso de vender o papel alugado, você precisa comprar o papel de novo e entregá-lo para o proprietário. E vai ter que comprar o papel por R$90. E vender a opção descoberta a mesma coisa. Você precisa entregar as ações para o sujeito que é o titular da opção e que vai certamente exercer o seu direito, porque o mercado subiu muito.
E se você está vendido numa quantidade muito grande, aí você quebra, tá certo? Então a trava de baixa é legal por conta disso. Essa segunda trava de baixa que a gente vai mostrar, a gente diz que também é uma trava de baixa levemente fora do dinheiro, ou é uma trava de baixa no dinheiro, né? Então por quê? Porque a gente vai vender a mais cara, que é a I46, que está no dinheiro. Então a venda da I46 no dinheiro, R$ 1,97 é o preço de venda dela. E você vai comprar a I48, que é fora do dinheiro, né? Levemente é a primeira fora do dinheiro, e ela está custando 1,08. Então você já recebe mais, recebe 89 centavos, mas você continua recebendo menos de R$1. E neste caso agora, o mercado já não pode mais subir até 48, até 48,55. O mercado agora tem que ficar abaixo dos 46 para que eu consiga ganhar os 89 centavos. Se ele ficar em 46,20, que é o preço que ele está agora, até o vencimento eu tenho lucro. De quanto? De 89 menos 20 centavos, 69 centavos. Qualquer preço abaixo de 46, aí eu tenho o lucro total, vira tudo pó, e eu ganho quanto? Eu ganho 89 centavos. Então, se o mercado cair muito ou pouco, ou mesmo que ele fique no 46,20, o meu ganho é de 89 centavos sobre 1,11, que é o preço máximo, é o valor máximo que eu poderia perder na minha trava. Então, o meu retorno teórico pode ser de 80,5% sobre o prejuízo máximo. Então, gente, esse é um tipo de trava interessante. E é praticamente a trava que a gente está montando, né? A gente, na verdade, está fazendo uma levemente fora do dinheiro vendida e comprada na segunda fora do dinheiro. Mas é muito parecido. A gente está aí recebendo 50, 60 centavos. Lembrando que a gente está fazendo isso na Petro, né? E a Petro tem R$1 só de diferença. Então, se ela tivesse R$2 de diferença, os strikes da Petro, a gente certamente estaria recebendo aí algo entre 70 e 80 centavos, mais ou menos. Muito bem. Qual é o ponto de equilíbrio? 46, que é o preço de exercício da opção vendida, mais 89 centavos, que é o preço que eu recebi, que é o spread que eu recebi para entrar na trava. Então, ponto de equilíbrio, 46,89. Gente, como é que é a relação de risco-retorno? Semelhante. A probabilidade de ganho ainda é levemente positiva ou neutra, né? Porque agora o mercado tem que andar de lado ou cair, e o mercado costuma subir mais do que cair, então ela é neutra. E a assimetria de risco é negativa, mas também é quase neutra. Para cada 1,11 que eu teoricamente poderia perder, eu posso ganhar 89 centavos, então dá uma relação interessante. Delta negativo de 19 centavos significa que se o mercado cair R$1, essa trava já ganha 19 centavos. Então, sobre R$2, ela já ganha os 10% logo de cara se o mercado cair R$1. Então, realmente é uma trava de baixa mesmo. O mercado tem que cair. E o θ positivo em 4 centavos indica que a cada dia que o mercado fica parado, eu ganho 4 centavos, porque as opções na média entre uma e outra vão se desvalorizar 4 centavos, o que vai ser um ganho para mim. Onde seria o stop? Como a gente está fazendo agora uma trava de baixa mais curta, quer dizer, ela recebendo mais e o custo preço de custo muito próximo do papel agora, né? O papel 46,20, o preço de custo 46,89. Aí você vai escolher onde é seu stop. Se você quiser colocar um stop mais longo, mais próximo de 47,50, 48 reais, pode ser. A chance de você ser estopado é menor, só que se for estopado você vai ter que gastar um pouco mais para sair da trava. Se você quiser fazer um stop no spread, dizendo, se chegar em 1,20, por exemplo, eu saio fora, é uma boa também. Ou terceiro tipo de stop, lembrando, stop na resistência do preço
do papel para quem entrou na estratégia por conta do gráfico. Gente, daqui para frente nós vamos ter travas de baixa dentro do dinheiro. Nesse caso, a venda da Vale I44, que é uma opção dentro do dinheiro, e a compra da Vale I46, que é no dinheiro. Daí para frente, o que acaba acontecendo é que, primeiro, eu recebo mais de R$1. Significa que eu posso ganhar mais dinheiro do que eu posso perder. Significa que a atividade de encher a minha banheira agora eu uso um balde para tentar encher, e quando eu perco canequinhas. O problema, quer dizer, eu ganho mais quando eu ganhar e perco menos quando eu perder. O problema são as chances, as probabilidades. Se eu perder, aliás, a probabilidade, quer dizer, tem muito mais chance de eu perder, tem muito mais chance do mercado subir, ficar acima dos 44, que é o preço que me dá lucro, né? 44 mais 89, então 44,89. Quer dizer, se o mercado ficar abaixo dos 45, então o mercado tem que cair. Então você está fazendo uma aposta contra a probabilidade. Então, na hora de fazer a avaliação, olha lá, o mercado tem que cair muito ou cair pouco, caindo pouco também dá. O ganho é 1,27 sobre 73 centavos, que é o maior prejuízo que eu poderia ter, o que dá um retorno teórico estupendo, né, enorme, de 173%, só que as chances são baixas, né? Por quê? Porque não é todo mês que o mercado cai R$2, R$3. O Destino 2009 tá dizendo, 2099 está dizendo o seguinte: Roxo, tem problema em fazer uma trava de baixa mais fora do dinheiro que o primeiro exemplo? Tipo 50 com a 52? Olha, Destino tem, tá? Tem. O problema de você fazer uma trava de baixa muito fora do dinheiro e receber muito pouco por isso é que você fica com uma assimetria muito negativa. Significa que a tua canequinha é muito pequenininha e o teu balde é muito grande. Então significa que você precisa dar um monte de canecada, um monte de canecada para que você perca pelo menos um balde. Você pode me dizer, Roxo, mas eu vou colocar um stop. Mas se você não colocar um stop extremamente curto, na hora que você for estopar, digamos que avalie 50 com a 52, vamos ver quanto é que você receberia por isso. Vamos colocar na planilha. Vamos lá. Vamos abrir aqui a planilha de opções. Então veja aqui. Vale I 50 com 52. Pra você ter uma ideia, a Vale I 50 já está custando 1 centavo. Então, provavelmente não é um bom negócio. Não vale a pena você fazer essa estratégia. Se for na J, desculpa, gente, tá errado. Vamos mudar a planilha aqui. Desculpa mesmo. Vale J. Vamos lá, J, vai. 50, também a 50 tá 1 centavo. Vamos na L então. Vale L. 50 com 52. Então vamos mudar aqui a grade. Olha, uma trava de baixa de 50 dias, hein? Ela é muito longa. Vale L50. Vale L52. A L50 está custando 15 centavos. A L52, 7 centavos. Você vai receber 7 centavos para fazer a sua trava, o que é extremamente pouco. Significa que você pode perder 1,93, o que dá mais ou menos umas 28 vezes mais do que você pode ganhar. Poder perder 28 vezes mais do que você pode ganhar significa que um único mês em que o mercado dê um pulo, tenha um gap e tudo mais, você perca muito dinheiro. Lógico que pode ter o stop, colocar o stop, mas tem que tomar cuidado. Eu entendi. É a de 20 com a 40 centavos. O Destino está dizendo que ele está dizendo os custos e os preços que a gente está usando nos slides. Então, nesse caso, seria receber mais ou menos uns 25 a 30 centavos para fazer a trava. Eu acho, gente, que fazer uma trava de baixa para receber menos do que 30 ou 40 centavos não se justifica muito. Mas
Se você tiver interesse, quiser fazer, monte o seu plano, faça testes, backtests e tudo mais, e se sentir confortável, se sentir bem para fazer, fique à vontade. Gente, daqui para frente as outras travas de baixa seriam travas de baixa cada vez mais dentro do dinheiro, tá? Significa o quê? Que cada vez você teria que ter mais convicção de que o mercado vai cair. Então, para isso, ou você faz uma trava extremamente dentro do dinheiro, pagando muito pouco, tipo pagando 1, 2, 3 centavos e monta ela todos os meses, na expectativa de que um único mês o mercado vai afundar e você vai pegar o dinheiro todo de volta. A gente chama isso de put sintética, porque é como comprar uma put sintética, porque as perdas são bem pequenininhas e os ganhos, se vierem ou quando vierem, são muito grandes. Ou então você tem que ter uma convicção de que o mercado vai cair, ou porque ele perdeu um suporte, ou porque você fez uma análise macroeconômica, ou você fez uma avaliação do balanço, mas não é tão simples assim fazer apostas direcionais, tá certo? E as considerações finais são que para fazer uma trava de baixa é muito importante ter experiência, considerar inicialmente as primeiras travas que você montar simplesmente como uma coisa didática, realmente didática, aprendizado mesmo, não como se você estivesse ganhando lá para ganhar dinheiro, fazer a diferença nas suas finanças. Vai levar um tempo para você conseguir, não é para entrar para perder, lógico, mas a ideia é fazer quantidades pequenas e com foco no aprendizado inicialmente. Depois, sempre para lotes extremamente pequenos. Se você fizer operações muito grandes, você vai ter problemas emocionais. Quando você tiver perda, as perdas serão muito significativas sobre o seu patrimônio, não vale a pena. Tem que operar realmente pequenininho. Depois, extrema disciplina, porque você não está trabalhando com lançamento coberto, com papel que aceita desaforo, que cai e depois volta a subir, a não ser que você tenha comprado em 2008, lógico, o papel volta a subir. Nesse caso não. Se o mercado puxar para valer, você perde o dinheiro todo, então é muito complicado. E o quarto conselho que eu dou é ter equilíbrio, quer dizer, quantidades pequenas, um bom stop, isso é muito importante para o mercado. Então, no dia de hoje a gente falou sobre travas de baixa, além de ter feito aquela parte introdutória que a gente faz todos os dias, mostrando como anda o nosso plano e mostrando também o mercado, as taxas e a volatilidade, e acabamos falando sobre a trava de baixa. Espero que tanto as pessoas mais preparadas e mais experientes quanto o pessoal mais novo tenha gostado da palestra, tenha aprendido alguma coisa. Espero vocês na segunda-feira que vem e eu desejo que todo mundo tenha uma sexta-feira boa e um ótimo final de semana. Então, um abraço para todo mundo. O meu e-mail, relembrando, é lroxo@banifinvest.com.br, e podem mandar e-mail, fazer a pergunta que vocês quiserem e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Então, um grande abraço para todo mundo mais uma vez e até a próxima.